Você já fez algum procedimento estético e depois sentiu a pele ardendo, repuxando ou extremamente sensibilizada? Ou pior, a pele ficou tão irritada que o conforto, a adesão ao cuidado em casa e até a percepção dos resultados foram comprometidos? Isso acontece porque muita gente se preocupa apenas com o procedimento, mas esquece que o pós-procedimento também define a qualidade da recuperação da pele. E no inverno, quando aumenta a procura por peelings, laser, microagulhamentos e outros procedimentos dermatológicos e estéticos, esses cuidados precisam ser ainda mais criteriosos, principalmente em peles sensíveis, reativas ou com barreiras cutâneas já fragilizadas. Hoje eu vou te apresentar 3 ativos que vêm ganhando espaço em formulações dermocosméticas voltadas ao cuidado de peles sensibilizadas: Vis-a-Vis, Revinage e Emulio Delta. Mas aqui existe um ponto muito importante. No pós-procedimento imediato, a ideia não é simplesmente cortar a inflamação a qualquer custo. Procedimentos como laser, peeling, microagulhamento geram uma microlesão controlada e é essa resposta inflamatória inicial que faz parte do processo de reparo, cicatrização e remodelamento da pele. Por isso, o objetivo de uma boa formulação pós-procedimento deve ser mais inteligente: controlar o excesso de reatividade, reduzir o desconforto, preservar a hidratação, proteger a barreira cutânea e favorecer uma recuperação organizada, sempre de acordo com o tipo de procedimento, a fase de recuperação e a orientação do profissional responsável. Então, já curte esse vídeo, selecione a opção Hypar e fica até o final, porque o segundo ativo é especialmente interessante para protocolos de recuperação e manutenção, quando a pele já está em uma fase mais estável. Com a chegada do inverno, a procura por procedimentos estéticos realmente aumenta. Isso acontece porque a menor exposição solar pode reduzir parte dos riscos relacionados à hiperpigmentação pós-inflamatória, desde que o paciente mantenha fotoproteção rigorosa e siga corretamente as recomendações do profissional. Mas existe um detalhe que muita gente ignora: procedimentos como peeling químico, laser de CO2 fracionado e microagulhamento funcionam por meio de uma lesão controlada. Essa lesão ativa a fase de cicatrização que inclui inflamação, proliferação celular, remodelamento tecidual, ou seja, a inflamação inicial não é necessariamente um problema. O problema é quando ela se torna excessiva, persistente ou mal conduzida, aumentando ardência, edema, ressecamento, alterações de barreiras e risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. É aí que entram ativos dermocosméticos bem selecionados. Um dos ativos utilizados em formulações calmantes para peles sensíveis ou sensibilizadas é o Vis-a-Vis. O Vis-a-Vis é um extrato vegetal obtido por CO2 supercrítico a partir do Physalis angulata. É um ativo com propriedades suavizantes, ação sobre mediadores inflamatórios e suporte à função de barreira cutânea. Mas atenção! Quando falamos que ele tem um efeito corticoide-like, isso não significa que ele substitui o medicamento corticoide, nem que deve ser usado como tratamento médico. Significa que, em estudos, ele apresentou um perfil calmante semelhante ao da hidrocortisona em alguns parâmetros, porém, sem alguns efeitos indesejados atribuídos ao uso prolongado de corticoides tópicos, como impacto negativo sobre a matriz extracelular e barreira cutânea. Isso é relevante em peles sensibilizadas, porque a barreira cutânea comprometida perde mais água, fica mais vulnerável, mais irritada, com maior sensação de ardência e repuxamento. Estudos com o Vis-a-Vis demonstram uma redução na perda transepidérmica de água, conhecida como TEWL, em modelos de peles sensibilizadas. Em um dos estudos relatados, o produto com 0,5% de Vis-a-Vis reduziu a TEWL em até 21% após 5 dias de aplicação, enquanto a hidrocortisona, também a 0,5, aumentou a TEWL em até 5,4%, no mesmo modelo descrito pelo fornecedor. Na prática, isso sugere potencial para formulações voltadas a conforto, hidratação e suporte à barreira cutânea, especialmente em peles sensíveis, reativas ou fragilizadas. Ainda assim, sua introdução deve respeitar o procedimento realizado e a orientação do profissional. Outro ponto interessante é que o mecanismo descrito para Vis-a-Vis envolve suporte ao controle de mediadores inflamatórios, manutenção da integridade tecidual, proteção da função de barreira e suporte de componentes de matriz extracelular. As concentrações normalmente empregadas a formulações tópicas variam conforme a proposta da fórmula, a base escolhida e a avaliação do prescritor. O segundo ativo é o Revinage. Ele vem chamando a atenção porque é apresentado como uma alternativa vegetal aos retinoides, com comportamento retinol-like, derivado de bidens pilosa e padronizado em fitol.
E aqui precisamos fazer uma colocação importante. Por mais que o Revinage tenha melhor tolerabilidade que quando comparado a retinoides clássicos, ele não deve ser utilizado como um ativo para qualquer pós-procedimento imediato. Depois de peeling mais intensos, lasers ou microagulhamento, a pele pode estar com a barreira aberta, ardida ou muito reativa. Nesse momento, ativos com a proposta de renovação devem ser introduzidos com cautela. Por isso, o melhor posicionamento para a Revinage é em uma fase de recuperação tardia, manutenção ou continuidade de resultados, quando a pele já não apresenta ardência intensa, exsudação, descamação importante ou sinais de irritação ativa, e sempre conforme a orientação profissional. A vantagem do Revinage é que ele busca entregar benefícios associados aos retinoides, como melhor textura, suporte à produção de colágeno e elastina, uniformização do aspecto da pele e melhora de sinais de fotoenvelhecimento, com menor potencial irritativo e em comparação aos retinoides tradicionais. Revinage estimula marcadores relacionados à matriz extracelular, como pró-colágeno, colágeno tipo 1, elastina e outros componentes importantes para a firmeza e qualidade da pele. Na prática, ele pode ajudar em protocolos de continuidade após procedimentos, quando o objetivo é prolongar os resultados, melhorar a textura, viço e firmeza e manter a pele em ciclos de renovação mais confortável. Além disso, há dados indicando melhora de elasticidade, densidade dérmica, textura e rugas após o uso contínuo em voluntários, além de efeitos sobre fatores relacionados à hidratação e à barreira cutânea. Portanto, Revinage pode ser interessante em protocolo pós-procedimento, não imediatos, especialmente na fase de manutenção, mas não deve ser usado para aplicação indiscriminada em pele recém-agredida. E existe um terceiro ponto que muitas vezes é negligenciado no pós-procedimento, o sensorial da fórmula. Porque não adianta ter ativos incríveis se a pele sensibilizada não tolera sua aplicação. É aqui que entra o Emulsion Delta. Emulsion Delta é um emulsificante óleo em água da empresa francesa HT Fossé, o ingrediente de alto desempenho para formulações cosméticas, com excelente capacidade emulsificante e estabilizante, boa compatibilidade com óleos e ativos, além de um sensorial extremamente macio e aveludado. Na prática, isso é importante porque peles sensibilizadas tendem a rejeitar fórmulas com sensorial desconfortável. Uma base mais agradável pode melhorar a adesão ao cuidado domiciliar e reduzir a percepção de desconforto durante a aplicação. Em formulações voltadas ao pós-procedimento, especialmente quando a pele está sensível, o veículo faz tanta diferença quanto o ativo principal. A base precisa ser estável, bem tolerada, confortável e compatível com os ativos escolhidos. O sucesso do pós-procedimento não depende apenas de escolher um ativo potente, depende de escolher o ativo certo, na fase certa, com a concentração certa, dentro de uma base que a pele consiga tolerar. Hoje, o pós-procedimento deixou de ser apenas um cuidado complementar, ele passou a fazer parte do resultado. Uma pele com inflamação excessiva, barreira comprometida, desidratação intensa ou irritação persistente pode ter mais desconforto, pior adesão ao cuidado e maior risco de intercorrências como hiperpigmentação pós-inflamatória. Por isso, ativos como Fisavi, Revinage e Emulsion Delta podem ter espaço em protocolos dermatológicos e estéticos modernos. O Fisavi pode ser interessante para o conforto, reatividade e suporte de barreira. O Revinage pode ser melhor posicionado na fase de recuperação tardia e manutenção dos resultados. E o Emulsion Delta pode ajudar a construir uma base mais confortável, estável e sensorialmente adequada para peles sensíveis. A grande chave não é tratar o pós-procedimento como uma etapa única. Existe pós-imediato, existe a fase de reparo e existe a fase de manutenção. Cada uma delas pede escolhas diferentes. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre ativos dermatológicos, estética e inovação em magistral, se inscreva no canal da Inove Magistral, porque toda semana temos conteúdos novos sobre ativos que estão transformando os protocolos atualmente. Agora, me conta aqui nos comentários, qual desses ativos você utilizaria em um protocolo de recuperação ou manutenção pós-procedimento?